Provérbios capítulo 3, verso 9 e também o verso 10. Se você já encontrou, nós vamos então acompanhar essa leitura juntos. Amém? Se você não encontrou, você pode falar misericórdia, tá? Pois é, isso é bom que o pregador sabe que nem todo mundo encontrou. Ele espera um pouquinho mais, né? Capítulo 3, verso 9 e o 10. Amém? Opa, já melhorou, hein? Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Estes dois versos, eles sintetizam a essência do que é as primícias. Salomão, quando escreveu estas palavras, ele estava se colocando na posição de um pai aconselhando a seu filho. Se você observar os 3 primeiros capítulos aqui do livro de Provérbios, você encontrará 4 discursos ou 4 falas de um pai ao filho. E aqui no capítulo 3, nós temos os 2 últimos desses 4 primeiros discursos. E o verso 9 e 10, ele está exatamente na primeira sessão do 3º discurso. É quando o pai está falando ao filho a respeito de que o caminho para ser sábio, o caminho para andar realmente naquilo que é o melhor para cada pessoa, porque sabedoria não é apenas conhecimento em Provérbios, mas é tomar decisões equilibradas, decisões sábias. E o pai está dizendo assim: este caminho, filho, ele passa pela dedicação completa ao Senhor. Se você observar, capítulo 3, no início, Salomão fala a este filho hipotético, que se relaciona a mim e a você. Ele fala dos ensinos, de não abrir mão dos ensinos. Ele fala também de não abrir mão da bondade, de ter bondade dentro do coração. Ele fala de confiar em Deus de todo o coração, de não confiar em si, de não achar que a nossa sabedoria, ela é suficiente para determinar para nós aquilo que é o melhor. Salomão está dizendo assim: confie primeiro em Deus, depois aí em você. E nesse contexto de confiar no Senhor, de ouvir os conselhos de um pai amoroso, Salomão ele fecha esse 3º discurso falando de algo que é o extrato da nossa confiança, de algo que é a materialização da nossa confiança em Deus. E o que é? É quando nós devolvemos ao Senhor aquilo do qual o Senhor já nos deu. O que são as primícias? Será que primícias têm a ver apenas com questões financeiras? Sabe, queridos, se você for comigo para Gênesis capítulo 4, verso 4, nós vamos encontrar ali o primeiro momento quando as primícias elas surgem no contexto bíblico. E é o momento em que Caim e Abel, eles estão se preparando, se organizando para oferecer ao Senhor a sua oferta, para realizar o seu sacrifício. O texto diz que Abel ofereceu a Deus as primícias do seu quê? Rebanho. As primícias daquilo que o Senhor havia lhe dado.
Em outras palavras, Abel teve o cuidado de procurar entre os rebanhos, entre os animais que faziam parte do rebanho o qual ele cuidava, de separar para Deus o melhor, de separar para Deus aquilo que vinha antes, que vinha primeiro. Por que vinha primeiro? Porque antes de ele próprio, como pastor, usufruir daquilo que as suas ovelhas estavam oferecendo a ele, o leite, a lã, a própria carne do animal, ele então escolhe oferecer primeiro ao Senhor. Aqui nessa história, que você pode depois relembrar com mais tranquilidade, nós já percebemos que primícia tem que ver com oferecer primeiro ao Senhor e oferecer também aquilo que é o quê? O melhor. Oferecer aquilo que é o melhor. Depois então, nós vamos encontrar um segundo momento lá em Êxodo capítulo 13, quando acontece a 10ª praga e Deus instrui ao povo de Israel para que pudesse marcar a porta da casa com o sangue do cordeiro que fora sacrificado. Se você observar ali, naquela noite, na noite da 10ª praga, todos os primogênitos do Egito, cuja porta não havia sido marcada com o sangue do sacrifício, esse primogênito, ele perdeu a sua vida, ele morreu. Mas na casa dos filhos de Israel, todo primogênito foi poupado. E após isto acontecer, o Senhor então dá a Moisés a instrução de que dissesse ao povo que dali para frente o povo deveria consagrar a Deus o primeiro filho, o primeiro animal que nascesse. Então, tudo quanto fosse primogênito deveria ser dedicado ao Senhor. Por isso a igreja também faz a consagração, né, da criança, do bebê, dedicando a Deus. E é significativo que aqui nós vamos perceber que a dádiva da primogenitura, ela só nos é concedida, ela só nos é outorgada, porque isto custou algo, isto custou o sangue de alguém, isto custou o sangue de um inocente. Em outras palavras, quando nós participamos com as primícias, quando nós as oferecemos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que a nossa vida pertence a Ele, e pertence a Ele, porque Ele a resgatou através do seu próprio sangue. E agora este sangue, à porta do nosso coração, faz com que nós pertençamos a este Deus maravilhoso, a este Deus cuidadoso. Nós vamos encontrar na sequência, lá em Levíticos 23, aliás, ainda em Êxodo 23, no verso 19, uma outra instrução referente às primícias. Aqui estava se recomendando que, assim que começasse a colheita dos grãos, a colheita da cevada, então ofereceria-se, no dia subsequente à Páscoa, ofereceria-se então no santuário, no tabernáculo, um molho. E este molho, ele era colhido como os primeiros grãos da colheita dos grãos que estava agora começando. É interessante que o texto sagrado diz, e a gente encontra algumas outras instruções em Levíticos sobre esta colheita, né? De que naquela semana, a semana da Páscoa, então era escolhida uma parte de um campo, e aquele campo ele era deixado à parte,
e agora então ele era colhido e era feito um molho. E este molho, então ele era apresentado, ele era movido na presença do Senhor. Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai perceber que Jesus, o Cordeiro morto, morreu fora preso na quinta-feira, fora morto na sexta-feira, descansou na Páscoa, ou seja, no sábado, e ressuscitou quando? No domingo, no primeiro dia. E agora, ao ele ressuscitar, ele tem um encontro ali com uma mulher, Maria Madalena, e ela vai para o abraçar, e ele diz assim: mulher, não me toques, porque ainda não me apresentei a quem? O Pai. Então ele vai ao Pai como molho movido, como a primícia dos que dormem, ele vai a Deus, e agora diante de Deus, ele é aquele molho movido, e agora então o Pai aceita o seu sacrifício. Então primícias também tem que ver com a aceitação de Deus da nossa vida, a aceitação de Deus do nosso coração. E isso é ilustrado pela aceitação de Deus em relação ao sacrifício de Jesus. E aqui eu paro e faço uma pergunta para a nossa reflexão. O que você traz ao Senhor como oferta? Custou alguma coisa a você? O que você traz ao Senhor, seja por meio do seu tempo, seja por meio dos seus talentos, seja por meio de tudo quanto você realiza, seja por meio dos seus recursos financeiros, eles custaram algo a você? Se não custou, significa que está na hora de você perguntar para Deus que passo além você pode dar em relação ao que Ele deseja que você sacrifique. Porque todas as vezes, irmãos, que nós entramos na zona de conforto em relação ao que oferecemos a Deus, caímos no risco de nos tornarmos assim como Abel, que olhando para a oferta, achou que poderia oferecer a Deus aquilo que o seu próprio coração estava determinando. Então, quando eu pergunto ao Senhor se aquele sacrifício está de fato me custando alguma coisa, eu estou dizendo assim: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Você pode se lembrar da oferta da viúva pobre. Aquela mulher fora a Deus, fora ao templo, fora à casa do Senhor, não com uma grande soma, mas ela foi à casa do Senhor e ofereceu tudo o que ela tinha. Então, o custo daquela oferta, ele não foi mensurado pela quantidade, mas ele foi mensurado por aquilo que estava representando no coração daquela mulher. Sabe, queridos, as primícias, elas então eram oferecidas neste momento subsequente à Páscoa, mas 50 dias depois, lá na festa do Pentecostes, agora então, já havia sido colhido todos os grãos, e agora se separava o melhor dos grãos do trigo, e se preparava ali mais uma oferenda, mais um sacrifício para oferecê-lo ao Senhor. Então, na festa do Pentecostes, o melhor da farinha era feito um preparo e era agora oferecido ao Senhor. Isto significa, queridos, que primícias também quando você olha para trás e vê tudo quanto o Senhor já te concedeu, e vê todas as bênçãos que o Senhor derramou em sua vida, e vê como você já tem usufruído dessas bênçãos, e agora novamente você
deseja, você decide reconhecer isso diante do Senhor. E é muito interessante, porque nós tanto reconhecemos quando o Senhor nos dá de início, mas nós também devemos reconhecer depois de todo o tempo que nós usufruímos daquelas bênçãos. Sabe, queridos, quando você sai de uma porta que lhe foi aberta, você tem o hábito de agradecer? Quando você termina um ciclo na sua vida, você tem o hábito de, antes de entrar no novo ciclo, na nova etapa, na nova fase, olhar para trás e agradecer a Deus por tudo quanto Ele permitiu você viver? Primícias também representa esse tipo de gratidão. Sabe, queridos, o Senhor estava ensinando muitas lições com as primícias. Cada vez que o povo reunia as suas dádivas e as trazia no altar do Senhor e as apresentava ao Senhor, eles estavam dizendo a Deus das lições que o Senhor os havia e os estava ensinando. Sabe uma coisa interessante, irmãos, sobre as primícias? É que quando você tem a oportunidade de participar delas, você então se prepara para isto, você então se preocupa com isto. Eu me lembro que no distrito de Magé, e nós temos ali o Lucas e a Jéssica, que são de lá, estão conosco hoje. Quando nós começamos esse projeto lá, numa igreja, um dos nossos irmãos, um irmão bastante simples, ele ouviu a explicação, ele ouviu o estudo, e quando foi no mês seguinte, ele veio então no sábado das primícias e ele trouxe algo, e ele foi à frente, e entre todos os que estavam ali, ele também colocou a sua dádiva. Mas no final ele me chamou num cantinho e disse assim: pastor, com esse negócio das primícias eu aprendi uma coisa extraordinária. Eu falei: então diga, meu irmão. Ele disse assim: pastor, toda vez que os irmãos pediam doação de alimento, as irmãs da ADRA, né? Da ADRA, não é nem ASA. Então eu ia lá, pastor, abria o meu armário e procurava lá qualquer coisa no sábado de manhã, ou no domingo, e levava para a igreja. Mas, pastor, eu entendi que primícias é um negócio que a gente tem que ter cuidado. É uma coisa que a gente tem que fazer com carinho. Eu disse: e aí, irmão? E aí ele me respondeu assim: agora, pastor, quando eu entro no mercado, mas a minha dona, eu digo para ela: ó, antes de você pegar o nosso, você pega o de quem? O de Deus. Ele falando, né? E então, pastor, ela vai lá na prateleira e ela escolhe alguma coisa, e é aquilo dali que a gente deixa separado, e quando a gente vem à igreja, é aquilo dali que a gente leva no altar do Senhor. Você entendeu? Aquele homem me ensinou uma lição. Aquele homem simples, humilde, de um vocabulário bastante ao seu estilo, ele me ensinou uma das coisas mais extraordinárias. O que a gente faz para o Senhor, o que nós fazemos para Deus, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser oferecido de qualquer maneira. Não é abrir o armário da nossa vida e procurar qualquer coisa e oferecer para o Senhor aquilo que aparece primeiro. Não é oferecer para o Senhor aquilo que você tem de sobra dentro do armário do coração, do armário da vida. Não. É você pensar: será que isso aqui representa um pouquinho do que Deus está fazendo na minha vida? E sabe uma outra coisa interessante, irmãos? As primícias que o povo de Israel levava para o santuário, elas serviam para abençoar outras pessoas. Tudo quanto eles depositavam ali no templo, ali no tabernáculo,
aquilo dali voltava, aquilo dali atendia aos levitas, atendia aos servos do Senhor, aquilo dali também atendia o povo de Deus nas suas necessidades. Quando você traz a Deus a sua oferta, seja ela alimentícia, seja ela por meio de donativos financeiros, seja ela por meio dos seus dons, seja ela por meio do seu tempo, você às vezes pode não pensar nisto, mas tudo aquilo estará voltando para ser bênção na vida de outras pessoas, para ser bênção na vida de pessoas que você nem imagina. Então, é uma via de mão dupla. Assim como você traz essa bênção volta. E é possível que lá na frente, aquele que por ela foi abençoado, vai também ser bênção na sua vida. Vai também ser bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Sabe, queridos, as primícias são os primeiros frutos da nossa renda que pertencem ao Senhor. Elas deveriam ser oferecidas a Deus para mostrar dedicação e agradecimento pela subsistência. Essas primícias apontavam para Cristo, mas elas também apontam para a última geração de salvos que estarão aqui quando Jesus voltar. Então, quando nós participamos das primícias, de acordo com o Apocalipse capítulo 4 e 5, as primícias também, elas estão nos lembrando de que eu e você podemos fazer parte da última geração de salvos que estará aqui por ocasião da volta de Cristo. Você pode fazer parte dos 144 mil. Sabe por quê? Porque eu creio que pelo andar das coisas, pelo ritmo, sabe, em que o mundo está, não falta nem uma nesguinha, né? Como diz lá no Espírito Santo, nem uma nesguinha para Jesus voltar. Só falta o Pai dizer: vai, filho, vai. Então nós estamos perto do retorno do Senhor. E as primícias, elas têm essa função de também apontar para este momento da história. Todas as vezes que nós então separamos o melhor para o Senhor, nós estamos antevendo o melhor do Senhor para a nossa vida na eternidade. Nós estamos olhando para frente e estamos na expectativa do retorno do nosso Deus para nos buscar, para nos levar deste mundo mau, para nos dar a vida eterna com Ele, ao lado de todos os demais salvos e de todos os anjos e de todas as criaturas as quais o Senhor salvou. Hoje, queridos, nós estamos aqui vivenciando isto. Você talvez pergunta no seu coração: o que tem a ver isso com a ceia do Senhor? E a ceia do Senhor, ela é também uma lembrança constante de tudo quanto Cristo fez na nossa vida. Você sabe que Jesus, quando ele deu a vida para nos salvar, deu a vida para lhe salvar, sequer o conhecíamos, sequer imaginávamos da necessidade do sacrifício. Eu fico imaginando que quando Cristo estava pendurado naquela cruz, em sua mente passava a imagem de cada um de nós que estamos aqui. Ele antevia o alcance deste sacrifício. E sabe, queridos, ele primeiro deu, ele primeiro fez, ele primeiro realizou. E agora então, ele olha para cada um de nós e pergunta: qual é a sua resposta? O que você dirá diante deste sacrifício? A ceia do Senhor, ela faz esse link, ela faz essa conexão de lembrar a nós o preço pago pela nossa salvação,
de nos lembrar o que isto representa, de nos lembrar que nós não somos nada a não ser pela presença, pelo poder e pela graça do Senhor. Nós não temos nada a não ser aquilo que o Senhor acha por bem nos conceder. O perdão de Deus não é nos dado porque nós o mereçamos. O perdão de Deus é nos dado exatamente porque Ele sabe que sem este perdão não há nenhuma esperança para cada um de nós. Então tudo quanto o Senhor faz por nós, Ele faz porque nos ama. Ele faz porque se importa conosco. E agora a resposta que Ele espera de nós é também uma resposta de amor, é também uma resposta de carinho, é também uma resposta de fé, é também uma resposta de confiança. E quando nós participamos da ceia do Senhor, tudo isto está sendo representado. Fé, gratidão, confiança, esperança na vida eterna, tudo isso está sendo representado como um sacrifício que está custando algo também para nós. Em que sentido? Sabe o que custa para nós? Custa para nós você abrir